Então abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 5. Eu lerei do versículo 1 a 14 e você pode acompanhar lá no telão ou aí através da sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 14, leio assim: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Oxalá, aí é uma palavra que quer dizer quem dera. Ah, quem dera. Então Naamã foi notificar a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, que enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou eu Deus que possa matar e vivificar, para que esse envie a mim um homem, a fim de que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne retornará a ti e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: Eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais dizendo-te: Lava-te e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amados, o verso 1 nos dá conta de que Naamã era um homem que possuía honra militar. Diz o texto: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era ele herói de guerra. Também diz que ele tinha honra política, porque diz: era grande homem diante do seu senhor. Naamã era o braço direito do rei, o homem de maior prestígio no palácio da Síria, o homem forte do rei da Síria, o responsável pelas vitórias do seu país, dentre elas sobre Israel. Ele ainda tinha honra popular, porque diz o texto: e de muito conceito. Naamã era um homem admirado, era um homem amado, era um homem aplaudido, era um homem de sucesso, era um homem de aprovação popular. Mas Naamã tinha um problema insolúvel: Naamã era leproso. No texto que segue, a partir do verso 1 que nós lemos, nós conhecemos o que se passou, como Naamã saiu do seu país, foi para Israel para encontrar-se com o profeta Eliseu, e até que ele recebe a sua cura. Quantos estavam aqui semana passada? Eu preguei sobre Naamã. Eu preguei, quem sabe sobre o quê? Os dois
problemas gravíssimos de Naamã. Qual era o primeiro? Soberba. Qual era o segundo? A lepra. Naamã era soberbo e Naamã era leproso. Mas nesta oportunidade eu quero falar de coisas diferentes a respeito de Naamã. Falamos de dois problemas sérios que Naamã possuía, que eram negativos a respeito dele: da soberba. Ninguém que é soberbo é bem visto. E apesar disso, lá na sua terra, Naamã gozava de tanto prestígio. Mas desta feita eu quero chamar a sua atenção para algumas atitudes de Naamã, nas quais nós devemos nos espelhar, porque elas foram determinantes para que Naamã obtivesse a sua cura, para que ele obtivesse o sucesso mais importante da sua vida, mais importante que todas as conquistas que ele obteve nas guerras, e que fez dele alguém tão reconhecido na sua terra, apesar de ser leproso. A primeira atitude de Naamã, na qual nós devemos nos espelhar, é que Naamã creu. O texto do versículo 4 diz que a mulher de Naamã, depois de ouvir a menina, que era uma escrava hebreia, uma escrava que veio de Israel, diz: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E como foi que a menina falou? Ah, quem dera se o meu senhor Naamã fosse ter com o profeta Eliseu, ele seria curado. Aquela menina era uma escrava. Ela não estava rogando uma praga para Naamã. Ela não estava maldizendo Naamã. Ela estava ali porque Naamã fora na terra dela, em Israel, guerreou, dominou e tomou-a como escrava e levou-a como escrava para sua casa. Ele a deu para sua esposa para ser escrava. Aquela menina, humanamente falando, tinha todos os motivos para não gostar de Naamã, mas ela está olhando para Naamã e se condoendo dele, e então ela diz para sua senhora: quem dera se o meu senhor Naamã fosse ter com o profeta Eliseu lá de Israel, um homem de Deus, que Deus usa para operar maravilhas. Certamente o meu senhor Naamã seria curado. A mulher de Naamã poderia ter, com orgulho e soberba, com arrogância e prepotência, ter dito: quem que você pensa que você é, menina? Você é de um país que foi dominado, teu Deus não vale nada. Os nossos deuses é que nos deram a vitória. Você está falando aí de um Deus que foi derrotado, só que quem foi derrotado não foi o Deus de Israel. Quem é que foi derrotado? Foi Israel, porque desobedecia a Deus, era infiel a Deus, desonrava a Deus. E a palavra de Deus diz: honrarei aos que me honram, mas os que me desonrarem serão desmerecidos. Mas apesar disto, a mulher de Naamã, quebrantada pela atitude dessa menina, ela vai até seu marido e diz: Naamã, sabe aquela escrava que você trouxe lá de Israel? Essa menina tinha tudo para amaldiçoar você. Essa menina tinha tudo para amaldiçoar a gente, mas você vê como é que ela serve bem a nós aqui. E ela disse, Naamã, que há um profeta lá em Israel, que é um homem que o Deus deles usa de forma extraordinária, que esse homem, Deus, através dele, pode curar você. E Naamã creu. Sabe, irmãos, ele tanto creu
que ele vai até a terra de Israel por um ato de fé. Sabe uma coisa interessante? É que é muito mais fácil ter fé quando não cabe mais nenhum recurso para a gente. Quando o dinheiro já não dá mais jeito. Quando a posição social de nada mais vale. Olha que esse homem tinha posição social, esse homem tinha dinheiro, mas nada disso era possível dar a ele a solução do seu problema. E ele coloca fé no Deus daquela menina. E por que ele coloca fé no Deus daquela menina? Por causa do testemunho que aquela menina deu. Deixa eu te dizer uma coisa: o seu testemunho de fé pode fazer a diferença para mudar toda a realidade do contexto da empresa que você trabalha e que talvez esteja indo à bancarrota. O teu testemunho de fé será o divisor de águas para a vida de alguém que precisa de Deus. Naamã olhou para a fé daquela menina e sabe o que aconteceu? Ele teve fé. Ele creu no Deus daquela menina. E por que ele creu? Porque Naamã, como guerreiro, e para aqueles povos, é muito parecido com o que é hoje. Tem muita gente aí que é envolvido com alguma área militar, ou envolvido com alguma coisa nesse sentido, né? E que tem devoção para um determinado santo de guerra, não é assim? Um determinado santo guerreiro, não é assim? Naquele tempo não era diferente. Eles tinham o Deus da guerra. No panteão de deuses que eles possuíam, os ídolos que eles tinham, havia também, em todas as culturas, um Deus que era responsável por dar a vitória nas guerras. Agora Naamã está olhando para uma menina, ele, vitorioso na guerra, está olhando para uma menina de um país que foi derrotado na guerra. Ele olha para ela e diz assim: ela é escrava, tem todo o motivo do mundo para ser uma infeliz, tem todo o motivo do mundo para me amaldiçoar, e a fé dela nesse Deus é tão grande, a ponto de, ao invés de me odiar, expressa amor. Amados, olha o que Jesus Cristo diz: todos saberão que vocês são meus discípulos quando vocês se, quem sabe, amarem uns aos outros. A nossa expressão de amor uns pelos outros. Tem muita gente por aí que fica se mordendo. Tem famílias que os membros da família vivem se mordendo. Tem igrejas que há membros da igreja que estão ali mordendo uns aos outros. Que coisa triste. Jesus diz: todos saberão. Ele diz: todos saberão que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. Sabe o que ele está dizendo com isso? Vocês vão despertar a fé das pessoas. E Naamã teve a sua fé despertada. Naamã creu. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. E a palavra de Deus diz que se crermos, veremos a glória de Deus. Naamã creu com tanta intensidade que ele foi até o rei pedir permissão para ir lá na terra de Israel para se encontrar com o profeta que aquela menina falou. Por quê? Porque aquele profeta era um homem de Deus. Segunda atitude de Naamã, na qual nós devemos nos espelhar: Naamã se vestiu de humildade. O Naamã soberbo, que chega lá, cheio de soberba, não foi nem recebido por Eliseu,
que vai tratar a soberba dele. Exatamente não indo até a porta para recebê-lo, nem falar com ele. Esse Naamã soberbo, depois de confrontado, ele se veste de humildade. O verso 14 diz: então desceu e mergulhou no rio Jordão 7 vezes. Amados, para crescermos em Deus, é necessário reconhecermos a nossa pequenez. Tem gente que só anda no salto, não baixa a crista de jeito nenhum. Tem gente que as coisas não vão bem e estão aí, não é? Soltando pum, alá. Como é que é o nome do perfume mais cheiroso aí que você conhece, meu filho? Hein? Ferrari é carro de corrida, não é não? Givenchy, né? Tá lá numa pindaíba, mas só anda no salto. Naamã desceu ao Jordão. O soberbo Naamã tomou um choque de realidade. Cara, eu saí lá da minha terra, longe pra dedéu. Vim aqui, não fui recebido por esse cara. E eu fiz isso tudo porque eu criei. E agora eu vou deixar essa soberba tomar conta de mim e me impedir de fazer aquilo que eu devo fazer? É claro que ele teve alguém para dizer para ele: meu Senhor, o profeta falou para o senhor fazer uma coisa tão simplesinha. O senhor quer voltar para lá e tomar um banho lá nos rios da tua terra. Mas lembra, o negócio é aqui, o milagre é aqui. Tem gente que quer encontrar milagre onde o milagre não está. Mas confrontado pelos seus servos, diz o texto, Naamã desceu ao rio Jordão. Amados, João Batista disse aos seus discípulos, o profeta João Batista, aquele que estava com o cajado da autoridade quando Jesus Cristo estava entre nós e ainda não tinha começado seu ministério. O último profeta do Antigo Testamento, cheio da autoridade no Espírito de Deus. Ele disse aos seus discípulos, quando chegaram para ele, disseram assim: sabe aquele camarada lá, o tal de Jesus que o senhor batizou aqui? Esse camarada aí está levando um monte de discípulos, tem discípulos do senhor que estão indo para ele. Lá no Evangelho de João capítulo 3, verso 30, João Batista responde assim: convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista soube qual era o lugar dele. João Batista não quis rivalizar com Jesus. Quem é que tinha mais proeminência? Quem é que tinha mais importância? Quem é que tinha mais discípulo? Às vezes eu fico vendo, irmãos, alguns pastores, às vezes eu fico vendo alguns líderes religiosos, que quando chega, cumprimenta, e aí, tudo bem? Tal, conhece agora. Sua igreja, quantos membros tem? Para fazer uma comparação. E que coisa triste. Que coisa triste. Eu já vi gente que chega e pergunta para outro: e você trabalha em quê? Não com uma coisa de puxar um assunto, mas de soberba, sabe? Naamã não, Naamã, ele teve um choque de realidade e ele se revestiu de humildade. João Batista reconheceu sua pequenez, e olha o que o próprio Senhor Jesus vai declarar a respeito dele, que está registrado lá em Mateus capítulo 11, versículo 11. Jesus diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher,
ninguém apareceu maior do que João Batista. O Senhor Jesus também disse aos seus discípulos, lá em Lucas 9:48, quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Ah, irmão querido, a humildade é chave para o sucesso. É preciso reconhecermos a nossa pequenez para então crescermos em Deus e sermos tidos como grandes diante do Senhor. Naamã, o soberbo, precisou se despir da soberba e se vestir da humildade. Ele creu, ele se tornou humilde, porque a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo vos exalte. Olha para quem está do teu lado. Talvez você olhando para ele, você não dê nada para ele, mas você não sabe direito quem é essa pessoa. Tem algumas pessoas que dizem assim: ah, não bati, o meu santo não bateu com o dele. Já viu isso? Sabe que me significa isso? É alguém que tem soberba. Porque um santo que não bate com o outro, meu irmão, pode estar certo. A palavra de Deus diz assim: andará dois juntos se não houver acordo. E Deus é Deus de paz, não é Deus de confusão. Se o santo já não bateu com o outro, é porque esse santo aí não é santo, isso aí é capiroto, né? Capiroto. Amado, você está disposto a crescer? Você quer progredir, quer crescer? Então, se apequene, seja o menor, para que então você vá se tornar o maior. Naamã reconheceu sua pequenez diante da doença incurável, se apequenou diante de Deus de Israel, do Deus de Israel, e ali ele encontrou milagre. Tem muita gente que não encontra o milagre, a solução, porque não crê, e se crê, não se humilha. Terceira atitude que Naamã teve, que nós devemos nos espelhar, e que foi determinante para o seu sucesso: Naamã se submeteu em obediência. Naamã era general. Naamã estava acostumado a dar ordem. Naamã estava acostumado a ser obedecido. Ele chega lá para falar com o profeta, esperando que o profeta desse lá uma baforada, um passe, mandasse ele arriar alguma coisa, entregar uma oferta não sei aonde, na igreja tal. O profeta nem foi vê-lo. Mandou lá um discípulo dele falar com Naamã e dizer para Naamã: vá lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes. A ordem foi: vai ao Jordão, desce ao Jordão e mergulha 7 vezes. Não foi mergulha 3, não foi, foram 7 vezes. Naamã vai, Naamã se humilha, e Naamã não mergulha 3 vezes, não mergulha uma vez só, não mergulha 5 vezes, Naamã mergulha 7 vezes. Então ele foi curado. Amado, para vencer precisamos obedecer a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, e não apenas uma parte. Nós não vamos alcançar o favor de Deus se fizermos as coisas pela metade. Naamã estava acostumado a dar ordem para os seus subordinados. Como general, ele não recebia ordem de ninguém a não ser do seu rei. Naamã venceu a soberba se submetendo em obediência, porque ele mergulhou as 7 vezes. Ele resistiu à soberba. Mergulha uma vez, tá vendo aí, ó, sai nada. Mergulha 2, aí, ó, tá tudo aqui ainda. Mergulha 3, aí, não saiu nenhuma até agora. Não, ele mergulhou as 7. Ele obedeceu, foi até o fim.
Se você está disposto a crescer, se você está disposto a ser abençoado, se você deseja de todo o coração ser abençoado, então se dispõe a ser obediente. Por último, Naamã foi grato. Quando Naamã fica curado, ele podia juntar toda a sua comitiva. Muito bem, glória a Deus, aleluia, estou curado. Vamos embora para casa agora. Não vejo a hora de contar para minha mulher. Chegar em casa, a minha mulher vai olhar e vai dizer: amor, tanto tempo, hein, amor? É hoje. Ele talvez desejou demais chegar lá no palácio do rei e dizer: rei, olha aqui, rei, estou curado. Mas sabe o que Naamã faz? Naamã volta lá na casa daquele profeta que não quis nem recebê-lo, na porta. E diferente do que acontece na primeira vez, quando o profeta não fala com ele, agora o profeta fala. E por que o profeta agora fala? Porque Naamã creu. O que mais? Naamã foi humilde. O que mais? Naamã obedeceu. E agora Naamã está na porta do profeta para fazer o quê? Agradecer, expressar gratidão. E no verso 15 e 16 ele diz para o profeta: agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. E instou com ele para que aceitasse. Ele insistiu. O profeta disse: não quero nada teu, você não me deve nada. Mas Naamã insistiu, ele instou, ele insistiu para que o profeta aceitasse o presente que ele queria dar. Amados, Naamã ficou tão agradecido que queria presentear o profeta de Deus. O profeta Eliseu não aceitou, mas ele ficou insistindo. Para crescermos, para sermos abençoados, nós precisamos ser pessoas gratas e sabermos agradecer. Tem muita gente que não sabe agradecer. Uma pessoa soberba agradece? É ruim, hein? A pessoa soberba, ela é satisfeita, ela é servida, ainda acha que a pessoa está fazendo por obrigação. Tem uma obrigação de fazer. Eu quero te perguntar: você vai num restaurante, você é servido por um garçom, ele te serviu bem, ele te serviu direitinho, você só deu a gorjeta porque faz parte, você sente vergonha se você não der a gorjeta? Ou você diz alguma vez: muito obrigado? Você entra no banheiro do shopping, você encontra lá aquelas pessoas zelando pelo banheiro, limpando, trocando papel, colocando sabonete. Você acabou de usar o banheiro, você quando sai, você diz: muito obrigado. Ou você pensa: está trabalhando, vai receber o salário dela, está aí para isso. Você costuma dizer muito obrigado? Uma pessoa ingrata não reconhece o preço pago por Jesus na cruz do Calvário e está sempre fadado a ser sempre um nanico na fé e nunca crescerá. Quanto de nós temos vivido como cristãos como se Jesus tivesse feito nada mais do que a obrigação dele de ter descido do céu, vivido entre nós, morrido na cruz do Calvário para nos dar a salvação, e nós nem somos gratos. Parece que ele não fez mais do que obrigação, porque nós não nos expressamos reconhecidos verdadeiramente, agradecidos verdadeiramente por o que ele fez. Amado, saiba ser grato
àqueles que te servem. E aqueles que são gratos são aqueles que são abençoados por Deus. Naamã creu. Naamã fez o que mais? Se revestiu de humildade. Sabe o que significa isso? Ele abdicou de ser arrogante, soberbo. Naamã, foi obediente. Ele fez exatamente como foi mandado. Ele não fez mais ou menos. Ele não fez de qualquer jeito. Ele fez exatamente. Era para mergulhar. Não era para jogar uma aguinha nos braços e no corpo. Era para mergulhar. Ele mergulhou. Quando te dão uma ordem para fazer, seu patrão, seu chefe, você faz exatamente como ele mandou e procura fazer ainda mais, ou você deixa a desejar e por isso, quem sabe, você já até perdeu o emprego. Naamã se submeteu em obediência e Naamã soube expressar gratidão. Pensa sobre isso. 4 atitudes extraordinárias de Naamã que foram determinantes para que ele alcançasse o sucesso. Nós queremos sucesso na vida, mas a palavra de Deus nos dá conta de que o sucesso, a bênção, é fruto do nosso merecimento. A salvação não é não, ninguém merece, por isso custou o sacrifício de Jesus. Mas a bênção, porque ainda estamos nesse mundo, isso não. Quando alguém começou a falar em meritocracia, Deus sempre fez isso. E Deus sempre ensinou isso na sua palavra. Nos espelhemos em Naamã. Não apenas naquilo que ele não era bom, para que nós também não caiamos nesse erro, mas naquilo que ele fez de bom, naquilo que ele se tornou de bom e que foi determinante para que ele encontrasse o sucesso na empreitada que ele se lançou de buscar o seu milagre. A palavra de Deus diz que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Se não houver fé genuína, não haverá manifestação da glória e o poder de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se crermos, veremos a glória de Deus, diz a palavra. Naamã foi humilde. Ele desceu ao Jordão. Ele superou a soberba. Ele abdicou da arrogância. Ele se humilhou para obedecer a palavra de Deus através do profeta. Naamã foi obediente, ele fez exatamente como o profeta mandou. E o profeta mandou da parte de Deus. E porque ele foi obediente, depois de ser humilde, depois de crer, foi abençoado. E ele demonstrou que aprendeu expressando gratidão.